O conteúdo desta palestra é de inteira responsabilidade de seu expositor e não reflete necessariamente a opinião ou a posição da SCA. Então, boa tarde, galera. Quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa. E eu estou aqui porque esse é um tema que eu estou interessado, que eu tenho muito interesse há muito tempo. Então, desde os meus 17 anos, eu, ao tentar entender minha identidade, acabei parando nesse quesito sexualidade. E como eu sou cristã, também como isso se relaciona com meu servir a Deus e como isso se relaciona com a minha identidade como cristã. Então, nós vamos ver ao longo de todo esse semestre que o tema central da sexualidade, na verdade, é a identidade. Então, para explicar um pouco disso, e como o tema central de hoje, né, que é o ser sexual, tem a ver com a nossa identidade, eu vou usar alguns aspectos da filosofia. Então, por isso que está ali uma análise antropológica, porque eu vou usar bastante a antropologia filosófica. Então, Ana, o que é antropologia filosófica? É um estudo, uma área do conhecimento, que realmente se baseia na interpretação do que é o homem. Então, é um estudo das ciências humanas que tentam responder o que é os seres humanos, o que é o homem. Então, e dentro disso, para que o homem está aqui, de onde que veio, qual que é a afinidade do homem, etc, etc, etc. Então, é basicamente isso que é a pergunta que a antropologia filosófica faz. O que é o homem? Para que serve? E etc, etc. Então, por que vou me basear principalmente nesse quesito para responder os questionamentos do ser sexual? Porque entre essas perguntas, eu, como cristã, creio que realmente a antropologia cristã e a resposta cristã para esse questionamento seja o mais correto e o mais conciso com a realidade. Então, tenham em mente que o que a gente vai tentar responder nessa palestra de hoje é sobre o que é um homem. Só que, quando nós vamos tentar responder e definir coisas, nós podemos acabar no reducionismo. Então, a gente vai acabar reduzindo. Então, saibam que hoje eu vou reduzir o ser humano. Então, isso vai ser inevitável. Então, primeiro ponto é que o ser humano não é somente corpo, mas o ser humano também não é somente alma. Então, o ser humano é um complexo. Então, ele é um ser tanto corpóreo como espiritual. Ele é um ser pensante, mas também é um ser emocional. Então, é um ser com várias variações. Então, ao tentar definir o ser humano, claramente eu vou cometer um reducionismo e isso tudo não vai dar conta da amplitude do que é o ser humano, né? Então, também é dentro da antropologia filosófica que esses conceitos estão. Então, toda escola de pensamentos dentro da antropologia vai reduzir o ser humano a algum ponto. Então, o humanismo é bem conhecido, vai reduzir ao corpóreo, né, a matéria. Há algumas correntes que reduzem força econômica, há outras que vai reduzir o ser humano a seus relacionamentos, etc, etc, etc. Tem o niilismo, né, que não há significado. Mas hoje, como esse é um grupo cristão, a gente vai tentar focar principalmente no cristianismo, mas a gente também vai trazer alguns outros pontos que permeiam a nossa sociedade. Para a gente entender o ser humano como ser sexual, a gente vai, lembra, eu reduzir já a antropologia, ou seja, ao estudo do ser, e eu vou reduzir ainda mais para o estudo do corpo. E aqui que entra a teologia.
Então, vou falar uns poucos dos aspectos da teologia do corpo. Então, isso que eu estou fazendo aqui faz parte da teologia do corpo, né? Tinha uma explicação da teologia do corpo. Ana, o que é a teologia do corpo? É o estudo de como que Deus nos criou com um corpo, como um ser corpóreo, e qual a importância do nosso corpo, de nós sermos seres corpóreos, tanto para a narração bíblica, como para hoje como cristãos, né? Então, nós vemos que ali no relato de Gênesis, Deus nos fez seres corpóreos. Por que isso tem importância? E não somente isso, Deus não só nos fez como seres corpóreos, o próprio Cristo se encarnou no corpo. E além disso, lá em Apocalipse, nós vemos que o próprio Cristo ressuscitará o nosso corpo. Então, a teologia do corpo está justamente preocupada por que o corpo tem tanta essa importância durante toda a Bíblia. Então, nós vemos no início, no meio, com o grande ápice do próprio Deus se encarnando e realmente na esperança futura, né? Então, em todos esses meios, toda essa narrativa bíblica, há uma importância do corpo. Então, isso há um significado para nós, né? Então, isso também é muito importante para o cristão aprender, para nós tentarmos pensar, porque se o corpo tem essa importância tão grande, e por que nós muitas das vezes não estamos dando a devida importância para o corpo? Por que muitas das vezes nossas igrejas não falam tanto do corpo? E por que isso é tão essencial, isso é tão primário para quando nós vamos falar de sexo? Porque muitas das vezes quando nós falamos de sexo, muitas das vezes o corpo é desprendido do que é o sexo. Parece estranho, né? Mas na nossa sociedade isso está desprendido do corpo. Nós vamos ver que um dos piores cânceres da nossa sociedade é justamente ter desprendido o corpo do ser. Então, trazer o ser humano como um ser corpóreo é muito importante para nós respondermos aos questionamentos que a sociedade está fazendo e que os indivíduos dessa sociedade estão fazendo. Então, muitas das vezes, eu estava até falando com a Vanessinha, ela falando que na turma dela estava falando que a culpa de nós não sermos tão naturais, não termos tanto contato com a natureza, é do cristianismo. E isso altera bastante, que não sempre vai cair sobre o corpo e principalmente sobre o sexo, quando a gente fala sobre isso. Então, essa visão que o cristianismo não se preocupa com o corpo, não se preocupa com a natureza, não condiz, primeiro, com a narrativa bíblica e não condiz com o que realmente nós deveríamos estar pregando. Como nós temos a Bíblia como realmente nossa única fonte de autoridade, né? Então, ao olharmos para a Bíblia, ao olharmos realmente para a criação, nós vemos um Deus criador criando o ser humano corpóreo, como eu falei, com também uma parte espiritual, mas também esse corpo que é o que conecta a gente com a natureza. Então essa coisa que fala que o cristianismo não está nem aí para a natureza e nem pelo corpo, é quebrado pelo relato da criação e é quebrado com o relato dos novos céus e da nova terra, né? Que Deus irá restituir tudo, né? Então, realmente há destruição, mas também há uma redenção, uma remissão, tanto do nosso corpo, como também da criação. Eu expliquei como que nós fomos criados
como um ser corpóreo, que possui corpo. Além disso, Deus não só nos criou com um corpo, Ele nos criou com um corpo binário. O que eu quero dizer com isso? Deus nos criou com uma variação no sexo. O sexo masculino e o sexo feminino. O homem e mulher os criou. Então, dentro dessa criação do corpo, Deus, nós cremos que é soberano. Ele podia nos fazer da maneira que Ele quisesse, de várias outras maneiras. Mas, numa das maneiras que Ele nos criou, foi como macho e fêmea. Macho ou fêmea. Então, nos criou dentro desse complexo binário. Então, não tem pessoas intersexos, a gente vai discutir mais à frente nas outras palestras. Mas, mesmo as pessoas que são intersexo, você vê que ainda há um padrão, que são dois. Não existe um terceiro sexo. Então, todas as mutações, todas as variações ainda estão dentro do escopo 2. Ainda está dentro do escopo feminino e masculino. Eu vou evitar a palavra feminino e masculino porque é uma definição de gênero e a gente vai discutir lá pra frente sobre o gênero. Mas eu vou então usar ou macho fêmea ou homem e mulher. Mas é sobre realmente o corpo que Deus nos criou foi como as versões mais antigas, varão e varoa. Exato. E além disso, por conta do corpo que Ele nos criou, seres com sexo, Ele também nos criou com um corpo sexual. Então, ali, no relato da própria criação, já mostra essa dualidade, esse binário, com o objetivo que é de se tornar uma só carne. Então, ali, desde o jardim, nós já vemos ali o conceito de casamento e de como esses dois corpos se tornariam um e crescendo e multiplicando, sendo fecundos, espalhariam a glória de Deus. Então, dos planos de Deus, nos planos da criação, o corpo e o corpo sexual faz parte da criação, faz parte do grande plano de Deus e faz parte como complemento. Então, juntos não é apenas o corpo do homem, não é somente o corpo da mulher, mas é o homem e mulher se tornando uma só carne que vai dando direção e vai dando realmente continuação nesse grande plano. Então, juntos que se tornam uma só carne e que realmente refletem a glória de Deus. Então, por isso, esse corpo, não somente um corpo com sexo, mas um corpo sexual, entendeu? E por conta disso, nós nos tornamos um ser sexual. Então, o ser sexual está muito mais além do somente corpo, mas o sexo sexual está realmente tem a ver com aquilo que eu falei no início, que eu ia reduzir, mas tirando um pouco do reducionismo, não é somente o nosso corpo que é o ser sexual. Nós, como todo ser, como o que os judeus não vou usar como que o judaísmo falava, tipo assim, o todo, é como o todo da Bíblia, entendeu? É o todo do todo da Bíblia, sem entrar em outras discussões, o todo do ser. Então, o ser sexual, então não somente o nosso corpo é sexual, mas nós somos sexuais. Então, não tem como descolar a Ana do meu sexo biológico. Não tem como descolar quem eu sou do meu ser sexual. Entre as características de quem eu sou um ser sexual e eu sou uma mulher.
Então lembra que eu não vou usar feminino ou masculino, por enquanto. Aí basicamente são esses pontos que a teologia do corpo vai estar preocupada de responder. Então, dentro disso, como que o corpo vai ser redimido, como que Deus santifica, qual que é a importância, etc, etc. Então, por exemplo, um outro dualismo que muitas vezes pode aparecer na igreja é aquela questão de Paulo, né? Que a carne, né, sobre as compulsões da carne, sobre o corpo como coisa ruim e o espírito, então, como coisa boa. Então, ali é mais sobre a velha natureza e a nova natureza, e não tanto sobre o corpo em si, a carne em si e o espírito em si. Então, ali é muito mais sobre a velha natureza humana e a nova natureza humana. Então, como o corpo e a carne, os desejos da carne, os desejos do corpo, sendo os desejos e as vontades do velho homem, do homem não redimido, e o homem espiritual, o andar no espírito, etc, etc. Tudo como a nova natureza que nós temos, que é realmente uma natureza viva para o espírito, né? Aqui eu trouxe essa frase, que é muito interessante sobre quando nós falamos sobre teologia do corpo, que é do Matthews Green, não sei, alguém fala o inglês. É esse cara aqui, tá aqui o nome. Que diz assim: a impressão inicial de que nós estamos posicionados, criticamente separados do nosso corpo, foi o nosso primeiro erro. Nós não somos meramente passageiros dirigindo por aí em apertados carros de corrida de peles. Nós somos nossos corpos. Eles nos corporificam. Essa frase traz muito a ideia que não é o meu dedo que trisca em você, sou eu que trisco em você. Então, não é o eu da Ana que está descolado. Então, tipo assim, meu dedo é uma coisa e o meu eu é outra. Quando eu te trisco, quando um fio, até o fio da minha cabeça enquanto está aqui, ainda sou eu. Ainda é o indivíduo. Então, justamente, nós não somos pessoas que habitam o corpo. Nós somos o corpo também. Então, sobre isso que a teologia do corpo fala. E por que eu estou falando tudo isso? Que vamos trazer para atualidades, para realmente o que isso interfere no nosso dia a dia, o que isso interfere na nossa vida de igreja, o que isso interfere em nós como universitários aqui na igreja, ou na igreja, na universidade, o que isso interfere em tudo, né? O que nós sermos um ser sexual prova isso. A partir de agora, os conceitos que eu vou trazer estão principalmente contidos nesse livro, que essa aqui é a capa dele, que ele só está em português, só está em inglês até onde que eu sei, mas uma tradução livre seria Da Vergonha ao Pecado. Ele é escrito pelo Keller Harper. Então, quem quiser saber mais, depois eu mostro. O Keller, ele traz esses dois conceitos. Ele traz um conceito sobre ele traz 4 grandes revoluções sexuais durante toda a história. Então, hoje eu vou focar principalmente na primeira e na segunda revolução. Então, o que o Keller traz o que o Keller traz é que com a vinda de Cristo, nós inauguramos a primeira revolução sexual de toda a humanidade. Por que ele traz isso? Ali, quando Cristo veio, né, após a morte de Cristo, né, a sociedade o grande império, né, a grande força motriz do mundo ocidental era Roma. Era realmente a sociedade romana. E a sociedade romana, querendo ou não, refletia até então todas as sociedades
que ali existiam. Então, na sociedade romana e daquele povo daquela época, o sexo era um deus. Então, nós tínhamos várias divindades de sexo. Por exemplo, ali para os gregos, né, para os romanos, Afrodite, ou então o próprio deus Eros. Todos ali eram deuses. Então, como que o sexo era um deus? Basicamente, tudo girava em torno dessa adoração. Então, a sociedade tinha os devotos desses deuses, então eles estavam ali, e realmente o ato sexual era tido como um ato cultico. Então, se eu sirvo a Afrodite, por exemplo, a minha forma de adorá-la, a minha forma de chegar até ela, era através da relação sexual. Então, a relação sexual com aquele povo é como se fosse, sei lá, passar ali e comprar um pão. Só faz parte do que foi. Então, se eu adoro o Deus do sexo, eu vou estar ali. Mas um ponto crucial dessa sociedade, que o sexo é o Deus, é porque ali realmente existia o patriarcado. Ali para a sociedade romana, os únicos que realmente tinham direito de usufruir todo esse sexo, todo esse Deus, focava principalmente na figura masculina. E principalmente na figura masculina ativa, como um homem ativo. Então, se você era um homem romano, de alto patente, você poderia desfrutar dos seus desejos, das suas vontades, com qualquer um, e todos teriam que te servir. Entre isso, são servos, as mulheres, crianças, adolescentes. Então, o único lugar que você ser passivo como homem não seria mal visto era se você fosse uma criança ou um adolescente. Mas você, como homem romano, não poderia ser passivo. Era o que representava justamente as divindades. Realmente era essa força motriz do homem romano. Então, o único espaço que nós tínhamos de liberdade sexual, digamos assim, era as mulheres romanas, apenas as mulheres romanas. As servas não entravam, as outras mulheres não entravam, era só a mulher romana. Que ali naquela sociedade, o que era bem visto era ser castas. Então, a mulher romana tinha que ser pura, tinha que ser virgem. Então, até o casamento. Então, tirando isso, e o homem tinha que satisfazer a todos os seus desejos. Então, por conta dessa construção da sociedade, primeiro que nós tínhamos vários casamentos poligâmicos, e como o homem romano poderia desfrutar dos desejos dele e todos teriam que servi-lo, as famílias romanas acabam que tinham muitos filhos. Então, era uma prática comum da sociedade romana, era colocarem as crianças para fora das casas, nas janelinhas, e quem quisesse pegava essas crianças. Ou então, abandonava as crianças em cima dos morros para os lobos ou então outros animais selvagens comerem, ou outras pessoas pegarem. Então, como o sexo era desfreado e realmente o homem romano poderia fazer e usufruir de qualquer um dentro do seu lar, dentro dessa casa, e entre outras coisas, acabava que as crianças eram umas mais prejudicadas. Então, por que o cristianismo se tornou a primeira revolução? Por que Kyler traz o cristianismo como a primeira revolução?
Porque quando é realmente com os ideais do cristianismo, quando começou ali os cristãos, as pessoas indo se convertendo ao cristianismo, por tudo isso que eu trouxe anteriormente sobre a nossa teologia do corpo, primeiro, que não era somente a matrona, não era somente a mulher romana que teria que ser fiel, que teria que ser virgem, mas o próprio homem romano, sendo cristão, também teria que ser fiel para sua esposa. Lembre-se, nessa sociedade, irmãos, o estupro que tinha era de outros povos. O estupro, como nós entendemos hoje, não existia. Igual eu falei, o homem romano tinha direito a todos, dentro da casa dele, entendeu? Primeiro, o homem também tem que ser fiel a uma só esposa. Isso dentro... E outro limite. O sexo agora apenas dentro de um pacto. O sexo agora só pode ser exercício dentro de um pacto chamado casamento. Lembra que antes o sexo era a forma de você adorar. Então, tinha sexo para dar para onde que fosse. Então, a prostituição e outras coisas que vem, e o adultério, e tudo, todo o sexo fora do casamento, agora é proibido, agora é controlado. Então, com isso, as famílias passam a ser menores, porque que nem eu falei, como que o senhor romano tinha acesso a todo mundo. Obviamente, isso gerava muitas crianças. Agora, como o homem romano também tem que ser fiel à sua esposa, e só uma esposa, e somente a uma, isso diminui as famílias, e isso faz com que agora o homem seja mais ativo às suas prole, a seus filhos, porque agora ele sabe quem é os filhos dele, agora realmente está controlado. E o velho demônio, que a gente vai ver que na segunda revolução sexual voltou, que é o das crianças na janelinha. O que os cristãos passaram a fazer? Os cristãos viam uma criança na janelinha, passavam e pegavam. As crianças estavam em cima do morro, eles passavam e criavam essas crianças. E com mais e mais pessoas sendo convertidas, como você sabe quem é seu filho, como são poucos filhos, acaba que essas crianças não vão mais ficar na janelinha, não vão mais estar morrendo. E esse infanticídio tão alto. Com essa primeira revolução sexual, o demônio do infanticídio foi meio que erradicado. Então, nós não víamos mais crianças em cima do morro, nós não víamos mais crianças para fora das casas para ser levadas, e muitas vezes morriam por inanição. De vez em quando eles puxavam para alimentar, mas às vezes esquecia e as crianças morriam. Então, esse velho demônio retido, nós não vemos mais morte de crianças, e há uma libertação sexual de quem? Principalmente das crianças, dos jovens, que nem eu falei, que ali os meninos e os adolescentes também eram tidos como propriedade, poderiam ser usufruídas pelo homem, pelo patriarca, e das mulheres, porque agora as mulheres também não eram como mercadorias, elas também não serviam como esse fim. Então a primeira revolução sexual que foi que foi realmente quem trouxe foi o cristianismo, libertou essas duas divisões de pessoas. Libertou as mulheres e libertou as crianças, os jovens. Porque agora o homem tinha que ter a sua libido, tinha que ter os seus desejos, suas vontades controladas. E isso modificou a humanidade. Então o cristianismo foi se espalhando, como nós sabemos, se tornou a base do que nós temos hoje no Ocidente. Então, esse padrão monogâmico e com sexo apenas entre duas pessoas que têm um pacto, no caso, casamento, e outras coisas, essa questão da monogamia que traz famílias menores e logo
dar mais investimento parental para os filhos. Isso transformou a nossa sociedade que ela é hoje. Então, nesse livro, Kyler, eu não vou saber, ele fala que foi justamente o pontapé que a humanidade precisava para a modernidade. Então, foi o cristianismo. Depois disso, depois de muito tempo, ele traz a segunda grande revolução, que se dá ali principalmente das décadas de 60. Que é o quê? Lembra que antes quem reinava era o sexo. Com o advento do cristianismo, quem passou a reinar foi o próprio Deus. Então, como sistemas solares, como universos, antes da primeira revolução sexual, quem reinava era o sexo. Então, o sexo como um Deus. Então, toda a vida das pessoas era rodeada e era em torno do sexo. Com o advento da primeira revolução sexual, no caso do cristianismo, quem passou a ordenar e ser o centro e ser esse sol do sistema solar da humanidade passou a ser o próprio Deus. Então, o sexo como passou a ser uma criatura e não o criador, digamos assim, não o sol desse sistema como era aqui. Ele passou a orbitar e tendo que orbitar em torno de Deus. Só que com a segunda revolução sexual, ali, né, nós acabamos que teve uma outra revolução. E uma revolução principalmente no corpo. Uma revolução que agora o corpo é separado do indivíduo. O corpo não faz mais parte do indivíduo. E o corpo passa a ser plástico. Então, não somente o corpo, mas como tudo passa a orbitar em volta do indivíduo. Então, tudo passa a orbitar a quem você sente que é, aquilo que você diz que é, aquilo que você acha que é, aquilo que eu sou. Então, lembra que esse sou está descolado do corpo. Então, tudo vai ter que se dobrar ao seu ego, à sua autenticidade. Então, pegando uma revolução sexual, que você acha assim, com a segunda revolução sexual, quem voltou por centro foi o sexo, porque agora você quebrou com o patriarcado do cristianismo, você agora acabou com esses amarras que, como assim eu só posso fazer sexo no casamento? O corpo é meu e eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, as regras são minhas. Aí você acha que agora quem voltou a reinar, quem voltou a estar ao redor dessa órbita foi o sexo. Mas não. Quem está no centro é o indivíduo. Então, se o sexo impede eu expressar a minha autenticidade, ele que se lixe, ele que se dobre a mim. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Qual que é a filosofia? Qual que é o que está orbitando hoje o mundo moderno, a contemporaneidade? O que realmente está em voga no mundo contemporâneo não é o sexo. Nós não temos que lutar contra o sexo. É sobre isso que é a palestra de hoje. Não é o sexo que é o nosso grande vilão, não é o sexo que é o vilão da igreja. Nós vimos que Deus nos criou como seres sexuais. O sexo está no plano de Deus. O sexo faz parte do plano redentivo de Deus. O sexo está incluso. O grande problema e o que a gente tem lutado é quem tirou Deus do centro. Quem foi que tirou Deus do sistema orbital da sociedade? Que não foi o sexo de novo. Deus tinha derrotado o sexo ali como centro. Quando Cristo veio, destronou o sexo. Aí você acha que agora Deus foi destronado pelo sexo? Deus não foi destronado pelo sexo na sociedade. Deus foi destronado
pelo que o autor chama de self. É o eu, é o ego, é a autenticidade. Então, quem está no centro hoje da contemporaneidade não é o sexo, é o eu, é o individualismo, é o self. Então, isso que está permeando são esses valores, são essa mentalidade que está permeando nossas igrejas, que está permeando aqui a universidade, que muitas vezes permeia a nossa vida. Então, essa que é a necessidade de falar sobre uma sexualidade cristã. Porque por conta do self, foi deturpado o sexo, foi deturpado o nosso ser como seres sexuais. E o principal vítima do self foi o corpo. Porque para propagar o self, ele foi descolado do corpo. Então, nós sabemos que um dos principais precursores dessa ideologia, dessa cosmovisão, foi o feminismo. Então, o feminismo não de primeira onda, mas principalmente de segunda onda. A primeira onda foi sobre os direitos das mulheres, a luta de igualdade, etc, etc. E a segunda onda foi mais liberdade sexual, então com o advento da camisinha, etc, etc. Então a liberdade da mulher mais no quesito do sexo. Então o feminismo de segunda onda, ele trouxe o descolamento do corpo feminino, do ser mulher. E como ele fez isso? Com o velho demônio, com o velho vilão, que o cristianismo na primeira revolução sexual tinha expulsado, que é através do aborto, através do infanticídio. Então, das concepções do que é ser mulher e o que ser homem, que eu vou trazer ali mais pra frente, lembra ali quando eu trouxe no início, do plano inicial de Deus, de nós sermos seres binários, homem e mulher, se tornando uma só carne, com o fim de crescer e multiplicar. Então isso faz parte do plano. Então ser mulher, em suma, é o quê? Ter a potencialidade de ser mãe. Ser homem é o quê? Ter a probabilidade, você tem o potencial de se tornar pai. Então o que resume ser homem e ser mulher é a fecundidade, é ser fecundo, é realmente poder crescer e multiplicar, é realmente poder se tornar uma só carne, entendeu? Então, com a segunda onda do feminismo, o que passou a ser mulher? O ser mulher passou a ser desvinculado ao ser mãe. Então, meu corpo, minhas regras, trouxe o velho vilão de novo. Lembra que quando o sexo estava no centro, as crianças eram jogadas pela janela. As crianças eram mortes, o infanticídio é altíssimo. Aí, aqui agora na contemporaneidade, trouxe o velho vilão do Mamon, quem já leu o livro dos sacrifícios a Mamon, que eram as crianças sendo queimadas ao deus Mamon em prol de ser pela fertilidade das terras, então ser próspero. Então, novamente nesse ciclo onde que o self circunda, nós queimamos, nós matamos nossas crianças, os fetos, em prol de uma fertilidade da terra, que no caso hoje seria a produtividade. Então, o que se propaga por aí? Um filho vai atrapalhar a sua vida? Um filho vai atrapalhar você ser quem você quer ser. Então o velho demônio ressurgiu de novo. Então agora você não precisa mais ir em altares, em postes e jogar as crianças numa fornalha. Agora você consegue fazer isso antes mesmo que ela nasça. Então o velho demônio ressurgiu aqui na contemporaneidade. Mas o que tem a ver a mulher ser mãe com o descolamento do corpo do ser? Porque justamente com esse meu corpo, minhas regras, agora ser mulher não tem mais a ver com ser mãe. Agora, junto com a segunda onda, entrou um parasitinho ali, que no início era só um parasita. Que
se agora ser mulher não é ser mãe, então o que é ser mulher? Então, o ser mulher acabou se tornando mais fluida. E foi onde o Parasitinha do feminismo de terceira onda entrou ali e realmente contaminou, digamos assim, o movimento feminista. É justamente isso, porque quando você descola o ser mulher do corpo, que no caso é o ser mãe, agora o ser mulher foi pro seu indivíduo. Então isso dá base no self como rei. Porque agora o indivíduo, agora o que você sente ser, agora o que você está no centro. Agora tudo se dobra ao seu ser. Então, então agora, lembra que a gente está numa sociedade cristã aqui. Então agora esse self, ele pega realmente coisas típicas do cristianismo, por exemplo, a redenção, como por exemplo, realmente uma esperança salvífica, uma escatologia, e mistura isso com algumas outras coisas. Então agora traz uma nova forma de se salvar. Então agora não é mais Cristo que vai salvar a humanidade, agora Cristo não vai mais voltar. A escatologia agora não é mais focada naquela escatologia cristã. Agora eles pegam esse ideal de escatologia, esse ideal de um mundo melhor, esse ideal de um paraíso, e fala que não, nós vamos construir o nosso mundo perfeito. Agora nós temos a sociedade que vai ser perfeita. E como que a sociedade vai se tornar perfeita? Como que a sociedade vai se tornar esse paraíso? Quando todos os indivíduos, com todos os selfies, quando todos os assessores forem alegres, quando todos os desejos do selfie for atendido. Então, esse que é o ideal. Então, muitas vezes nós vamos ver pessoas não cristãs tendo discursos que tu olha assim, nossa, parece até crente falando. Por quê? Porque eles têm um ideal bom. É uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade sem desigualdades. Isso tudo, lembra que a base é o cristianismo. Mas o que eles querem o quê? Eles querem chegar a isso como? Através do selfie. Só que como nós somos cristãos, nós sabemos que a única forma de chegar a isso é através de Cristo. Então quando eles tiram Deus do centro e colocam o eu, vai dar ruim. Então, por isso que os discursos são tão hipócritas. Porque aquela mesma pessoa que fala que quer uma sociedade igualitária, que quer uma sociedade justa, ela não vai querer se doar, ela não vai querer se desgastar. Porque não tem por que ela se desgastar, porque quem está reinando é ela, é o self dela. Então, ela não vai desgastar a vontade dela, o querer dela, o ser dela, com o outro. Então é a mesma sociedade que fala sobre o outro, ajuda humanitária, ajuda ao pobre, é a sociedade que não quer abrir mão de si mesmas para que isso chegue. Então, qual que é a solução deles? Vote no político certo, vote no partido certo, vote na ideologia certa, e com a ideologia certa o querer, a vontade do homem vai ser expressa, e com o homem e com o querer dele sendo totalmente feito, vai dar tudo certo. Nós chegaremos a essa sociedade que nós tanto almejamos, nós chegaremos a esse mundo melhor. O mundo melhor vai ser quando? Quando todas as individualidades, quando todos os selfies forem servidos. Então, esse que é o grande vilão. E qual que foi o principal vítima, como eu falei? É o corpo. Então, nós começou a relativizar tantas coisas, pois agora não tem uma verdade, agora não tem um ponto central, que agora até o seu corpo pode ser modificado. Até o seu corpo vai servir o seu eu. Então, tudo se torna líquido. As relações se tornam líquidas, porque as relações só vão servir ao self. Os casamentos se tornam líquidos. As igrejas se tornam líquidas, porque as igrejas passam a ser também apenas um serviçal para o self. Por exemplo,
eu vou agora pro culto porque eu preciso. Que eu também sou um ser espiritual, né? Então preciso ter esse momento aqui, conectar com Deus, para maciar meu ego, para falar que eu sou amada, para lembrar que eu sou amada. Não que isso sejam mentiras, mas a igreja também pode ser um planetinha ao redor do self. Então, o sexo não está no centro desse novo sistema solar. O sexo também está servindo ao eu. Tanto que é muito interessante que tem alguns dados de algumas pesquisas que depois dessa segunda revolução sexual, as pessoas estão fazendo menos sexo. Então essa revolução foi tão revolução que foi tão sexual que nem sexo está fazendo tão mais. Há dados, irmãos, há pesquisas que as pessoas que fazem as pessoas casadas tendem a fazer mais sexo que as pessoas não casadas, fora do casamento. Porque o casamento é um lugar seguro para o sexo. Há motivos que Deus colocou o sexo apenas no casamento. E você não precisa ser cristão para ver isso. Há atualmente alguns estudos, alguns estudos sociais, inclusive esse livro. Tem um outro livro também, que, se não me engano, esse que eu trouxe, eu acho que ele é cristão. Mas tem um outro livro também que fala sobre isso, sobre essas revoluções, que é de um cara não cristão, mostrando como que a monogamia é benéfica para a sociedade, benéfica para a sociedade. Então, você que sem um parceiro fixo, é óbvio que vai ser mais difícil. E além disso, também com sexo fora do casamento, há muito mais distúrbios e desvios sexuais. Então, por que as pessoas estão fazendo mais sexo? Porque nós estamos num mundo pornificado. Nós estamos num mundo erotizado. Quantas e quantas pessoas estão viciadas em pornografias? Quantas pessoas são viciadas em sedução? Quantas pessoas são viciadas em adultério? Então são vários e vários pecados que veio com essa nova revolução. Não que não existia antes. Aliás, essa sociedade aqui, é o que mais tinha. Mas com a revolução do cristianismo, meio que colocou isso nos lugares. Não que no mundo cristão não existia isso. Mas isso era mal visto. Isso era deixar de escanteio, era feito às escondidas. Mas agora com o mundo onde que os seus desejos e o self que está reinando, seus desejos estão reinando. Então, a pornografia se torna legal. Então, é simplesmente uma forma do seu ser expressado, seu self se expressar. A sedução está aí. O mundo se tornou erotizado, altamente erotizado. E isso tudo parece o quê? Que vai descambalhar aí um monte de gente fazendo sexo, né? Mas não. As pessoas estão fazendo menos sexo. Vícios sexuais, distorções sexuais, pode chegar a um nível patológico tão alto, tão além. A pessoa, por exemplo, consome tanto pornô, que quando vai ter aqui na vida real, ela simplesmente não consegue mais fazer. Porque isso distorceu e realmente acabou com sua mentalidade. Então, o que parece que vai fazer as pessoas fazerem mais sexo, na verdade está fazendo as pessoas terem menos relações sexuais. Terem menos. Está fazendo as pessoas ficarem doentes, adoecidas. Ao ponto de não conseguir fazer aquilo que elas veem tanto, que elas consomem tanto. Então, nesse mundo, realmente a indústria pornográfica e a indústria erótica estão em alta. É o que realmente rege a nossa sociedade. Isso interfere no nosso ser como cristão. Essa mentalidade, a gente é fruto do nosso meio. Nós é fruto dessa sociedade. Então, nós como cristãos, muitas das vezes, estamos com essa identidade do self e não a identidade de... Então, agora eu vou falar sobre o que fazer nesse mundo
orbitado pelo selfie. Nós temos que voltar para a criação, nós temos que voltar para Deus, nós temos que voltar para o sol de novo. Nós cristãos temos que ter como sol, como quem rege a nossa vida, Deus. Quem tem que ser o centro da nossa vida é realmente Deus. E com Deus no centro, o sexo é apenas uma criatura de Deus. É um meio pelo qual você vai glorificá-lo. Então, como que essa mentalidade do selfie está influenciando nas nossas igrejas? Por exemplo, nós sempre pensamos o quê? Nos desvios sexuais, quando nós falamos, é aquilo que é visível, que é o quê? A homofertilidade, né? Então, a gente taca pau nos gays, a gente taca pau nas lésbicas, a gente taca pau na LGBTQIA+. Mas não foi somente isso. Muitas vezes a gente ali, o jovenzinho da igreja, é heterossexual, não tá com nenhum desvio aparente, mas tem vários desvios. Quem tá reinando o coração dele é ele mesmo, é o selfie que tá reinando ali o coração dele. Às vezes ali aquela irmã ali da igreja pode até não estar viciada em pornografia, não estar viciada naquilo, mas ela é viciada em sedução. Como interessante, isso dando pra isso, gente, quem fala que é pecado seduzir o outro? Quem fala do pecado, do desvio sexual, do pecado sexual, que é a sedução? É que você seduzir o irmãozinho. A gente fala muito da mulher, mas é aquele homem típico carioca, que tu não sabe se ele tá te cantando ou se ele só é carioca. Entendeu? Isso é pecado, irmãos. A sedução fora do casamento, fora do pacto do casamento, é pecado. Há coisas próprias do casamento. Outra coisa, o linguajar sexual. Que agora eu esqueci o termo, mas tem um termo para isso só das redes sociais. Então, a fala libidinosa é pecado, irmãos. Então, a gente fala muito do gay, taca pau dos homoafetivos, coisa e tal. Mas essa sociedade, esse selfie, esse reizinho do nosso coração, tá ali. E sabe por que nós somos héteros? Sabe por que nós não temos tentações no campo da homoafetividade? Isso não significa que nós não temos tentações e não temos pecados sexuais. Só porque você não faz parte da sopa de letrinhas, não significa que você não tem problemas sexuais. E isso é o que precisa ser falado. Então, isso é a importância de nós estudarmos, entendermos a base da Bíblia, o que é um ser sexual. Porque nossa mentalidade está contaminada com o selfie. Nossa mentalidade está contaminada com isso. Então, como cristãos, nós temos que fazer o sexo ser uma criatura de Deus, voltar a ser o que ela é. Ela é uma criatura de Deus. E quem tem que ser o centro das nossas vidas é Cristo. Então, nós como cristãos, nós temos que ter Cristo no centro. Então, não adianta de nada nós irmos contra as ideologias dos doutores, etc, etc, etc. Mas no nosso coração nós estamos seguindo os mesmos caminhos. Então nós pensamos que nós estamos aqui para ser felizes, nós achamos que nós estamos aqui que nós merecemos uma sociedade mais justa, que pela força do nosso braço nós vamos conquistar. Nós achamos que não há problema em seduzir o irmãozinho, não há problema em falas libidinosas, não há problema nisso e isso. O único problema é se eu gostar da pessoa do mesmo sexo que eu. O resto... Aí até o próprio adultério não é nem mais pecado. Entre um homem e uma mulher, não é pecado. Falácia, tudo que envolve o ser sexual tem que envolver também um pacto. Então ligue isso, sexo com pacto. Tanto que a gente está até falando, né, Dani, sobre a Andréa Vargas. Ela é uma grande
foi a pessoa mais influente aqui, brasileira, em quesito sexual, é a Andrea Vargas. Então ela fala sobre muita identidade, sobre identidade sexual. E ela falou que ela foi chamada um dia para uma escola, porque tinha crianças muito jovens, muito pequenas, que estavam com o lado sexual muito aflorado. E ela foi dar uma palestra para essas crianças, foi tentar trabalhar, e ela perguntou: quando eu falo sexo, o que vem na cabeça de vocês? Ninguém falou casamento, ninguém falou família, o que elas mais falaram foi tesão. Então, esse mundo pornificado é isso que vem. Então é só o desejo de você satisfazer seus desejos, é somente satisfazer as suas vontades, mas o que vem junto com isso, que deveria vir junto com isso, não é falado. Que é a família, que é o casamento, que é realmente esse pacto que tem que estar atrelado ao sexo, não vem. Então, reflita, quando eu falo sobre sexo, quando eu falo sobre sexo no Éden, o que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem? É a quinta série que vem a primeira coisa? Ou é realmente o que Cristo deixou, que Deus nos criou para ser? Que é justamente esse sexo como uma finalidade, um objetivo, que é justamente o crescer e multiplicar, que é justamente espalhar a vontade de Deus através da união de um homem e uma mulher. Então, quando nós falamos sobre sexo no Éden, quando nós falamos sobre o sexo como realmente uma criatura de Deus, há somente uma categoria. Você tem como fazer sexo fora dessas categorias? Sim, o ser humano é criativo. Mas o único que vai servir com a finalidade que Deus nos criou é o sexo binário, então o sexo entre homem e mulher, com a finalidade de gerar descendência, com a finalidade de crescer e multiplicar. Então, se esse ato sexual não pode gerar prole, não está dentro do que Deus criou. Então, por isso que o sexo heteroafetivo é o que a gente taxa como normativo, porque é o único que está dentro da criação de Deus. Então, é o sexo entre homem e mulher. Mas Ana, por que então é bom? Se fosse só pra ter filho, por que nós desejamos tanto? Porque é tão bom o sexo? Porque Deus é gracioso, irmãos. Porque Deus é bom. Deus podia, agora, aquela velha comparação. Por favor, deixa a quinta série em casa. Deus podia simplesmente dar aquela papa do Matrix pra gente se alimentar? Uma papa sem gosto, sem nada? Poderia. Ele é Deus. Ele nos criou. Mas ele nos deu o quê? As variadas espécies, tudo que é planta, de animal. Deu a sabedoria do homem para culinária. Deu aquela mistura. Deus deu a inteligência para o homem fazer o cup de cookies, que é um copo feito de cookie com chocolate dentro. Deus deu a inteligência do homem para fazer isso. A gente podia simplesmente comer por sonda, sem gosto nenhum. Imagine, irmãos, aquelas pessoas que comem por sonda, não tem o prazer, não tem o desfrutamento da glória que é um sabor bom. Agora, analogamente, é com sexo. Deus poderia simplesmente fazer a gente se reproduzir e espalhar a humanidade de outra forma? Sim. Mas ele resolveu facilitar. Então também você também pode glorificar a Deus desfrutando do sexo. Isso também é glorificar a Deus. Deus nos fez também para
para nós desfrutarmos da nossa vida sexual ativa. Nós somos seres sexuais. Nós fomos feitos para isso. Mas a Bíblia é bem clara. Dentro de um pacto. Dentro do casamento. Então, se no seu casamento você não está glorificando a Deus através do ser sexual, você não está casado direito. O objetivo do casamento, querendo ou não, tem essa parte. Tem outras partes? Tem outras partes. Estou fazendo um hiper mega reducionismo? Tô. Mas também o casamento é um ambiente para que você desfrute dessa graça e dessa dádiva, desse presente de Deus, que nós podemos nos relacionar sexualmente. Então, isso quer deixar o sexo como criatura de Deus, como realmente consequência de Deus. É justamente fazer o sexo, pensar o sexual, pensar você como homem e mulher para a glória de Deus. Então, realmente, colocar as nossas vontades e os nossos desejos como um meio que nós glorificamos a Deus. E nós sabemos que a única forma de nós glorificarmos